Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu espero que você esteja bem, eu estou bem com a graça de Deus, porque todas as vezes que nós dissemos estamos bem ou não, nós estamos querendo dizer da situação em que vivemos, né? As aflições desta vida, as aflições desta terra. Eu quero dizer para você que em nome do Senhor Jesus, nós precisamos superar algumas coisas. E nós precisamos também lutar contra as coisas que vêm tentar nos impedir de sermos felizes. Porque eu acredito que um Deus que é bom, como o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como o próprio Deus que o enviara para salvar a mim e a você, eu acredito que Ele nos criou com um propósito. E o propósito nada mais é do que ser feliz também. De ter alegria, de ter prazer nas coisas desta vida e, claro, nas coisas dele e com ele, porque afinal de contas, todas as coisas foram feitas por ele e para eles elas são. Então eu quero convidar você esta manhã, sim, a começar um bom dia. E um bom dia começa dentro, não começa fora. Um bom dia começa dentro do teu coração, em teus pensamentos. Sabe por quê? Muitas pessoas chegam em mim e falam assim, olha, eu tenho muitos inimigos, eu tenho muitas dificuldades na vida, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E aí então eu muitas vezes pergunto e digo assim, e da onde vem tua força para enfrentar todas essas coisas? Aonde é que você se fortalece? Algumas pessoas então me falam assim, eu me fortaleço nas coisas que eu aprendi quando eu era menino. Outras pessoas falam, o que eu aprendi com meu pai. Algumas então são felizes, que diz assim, olha, eu tenho lido a palavra de Deus e a palavra de Deus tem me auxiliado em alguns desses problemas. Querido, então eu quero também dizer para esse que me ouve, para essa que me ouve, em nome de Jesus, entenda bem, nós somos como uma bateria, precisamos recarregá-la uma hora ou outra. Sabe por quê? Ficamos esgotados desta vida, ficamos por muitas vezes chateados com muita coisa. A nossa mente, ela é limitada no homem, mas ela pode ser ilimitada no Senhor. Porque a Bíblia vai dizer então, tudo é possível ao que crê. Então no Senhor, eu e você somos ilimitados. Aquilo que você puder imaginar, o que você puder sonhar, lutar, trabalhar para que isso aconteça, entenda bem, Deus tem poder para realizar. Para algumas pessoas parecia ser impossível ter uma casa própria. Para outras pessoas que nasceram com uma enfermidade, uma enfermidade muitas vezes hereditária, passada de pai para filho, de mãe, enfim. Olha, e foram curadas. Algumas pessoas adquiriram então a sua tal chamada casa própria. Outras pessoas, um bom emprego. E aquelas pessoas que lutaram para cursar uma faculdade, sim, para entrar na faculdade. Muitas dessas pessoas conseguiram. Mas você então vai perceber que algumas pessoas ao longo dessa caminhada desistiram. Desistiram por diversas coisas.
Sim, pelas oposições. A vida nos oferece algumas oposições e muitas dessas coisas, às vezes, é impostas por amigos, por conhecidos e às vezes até por familiares. Mas olha, quer saber de uma coisa? Você já percebeu a luta que um bebê trava para nascer? A luta que um bebê trava para ficar vivo no ventre da mãe. Parece que ele não precisa fazer nada, mas não é bem assim. Eu quero dizer para você que antes, vamos voltar, na corrida dos espermatozoides. Nós vamos perceber que para fecundar uma mulher, há uma corrida, onde milhares e milhares de espermatozoides correm e tentam fecundar a mulher. Imagine no meio de milhares, e muitas vezes gêmeos. Existem aqueles casos de 2, de 3 e até de 5, né? Mas são casos raríssimos. Eu quero dizer para você que independente de nessa corrida ter casos raríssimos, na vida também não é diferente. Sabe o que é diferente? É a tua força e da onde ela vem. Algumas pessoas preferem acreditar no que aprenderam. Outras pessoas preferem se apoiar no que sabem, enfim, sabe, em dons. E outras pessoas rapidamente percebem que o Criador de todo o universo, Ele é quem sabe de tudo e Ele quem pode nos auxiliar em tudo. E nele, então, nós podemos, porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na minha e na tua fraqueza. Quando a Bíblia fala de fraqueza, a Bíblia está dizendo que nós, em algumas coisas, nós somos muito pequenos, muito vulneráveis. Olha, algumas enfermidades, elas pegam o ser humano e o consomem. Mas o nosso Deus consumiu todas essas enfermidades na cruz do Calvário. Ele chamou para si o meu e o teu e o nosso problema. Mas nós precisamos aceitá-lo. Precisamos entender que o nosso Deus não está contra nós. Ele está ao nosso favor. Por isso esse é o meu bom dia para você. Bom dia. Entenda bem. Faça somente a sua parte. Você não pode fazer a parte do outro. Você também não pode fazer a parte de Deus. Então nós temos que entender qual é a minha parte, irmão Marcos. A tua parte, muitas vezes, é olhar o que acontece ao seu redor. É perceber o que está ao seu redor. Veja onde você mora, com quem você está e o que você pode fazer para que a sua vida melhore nesse ambiente. Existem pessoas hoje vivendo verdadeiros infernos em família. Você compreende isso? Sim, tem pessoas que não vivem bem dentro da sua própria casa, não vivem bem com os seus. É complicado essa vida. Mas posso te dizer uma coisa, você não é diferente do que o seu vizinho. Talvez a diferença é no que você tem. Ele tem mais, você talvez tem menos, ou ele tem menos e você mais. Mas eu quero te dizer, vocês são iguais na formação. Eu quero dizer que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. E Ele deu até mesmo aqueles que nascem com algumas deficiências, digamos assim, deficiências físicas, sabe? Ele consegue se sobressair em algumas áreas melhor do que nós, que muitas vezes nos achamos normais, né? Entre aspas, achamos-nos normais. Eu quero dizer para você que em nome do Senhor Jesus, esta manhã, eu estou aqui para te dar um bom dia e falar sobre alguns assuntos. Olha, para alguns interessa, para outros não. Eu já estou acostumado. Eu estou acostumado a ser querido por uns, odiado por outros e interpretado de forma errada por muitos. Eu quero dizer para você que você pode se perguntar aí agora: ei, irmão Marcos, quem é você? Eu vou devolver essa pergunta. Não, eu pergunto, quem é você? Você sabe quem você é? Você sabe para que você foi criado? Vamos lá, para a Bíblia. Eclesiastes capítulo 3 vai dizer assim,
há um tempo determinado e um propósito para todas as coisas debaixo do céu. Há um tempo de nascer, há um tempo de morrer. Entenda bem que entre o nascimento e a morte há muito que se fazer. Nós podemos fazer tantas coisas, mas perdemos tempo demais. Perdemos tempo brigando, perdemos tempo discutindo sobre alguns assuntos que não convêm, que não edificam, que não nos ajudam a formar nada, a não ser nos aborrecer e aborrecer ao nosso próximo. Olha, em nome do Senhor Jesus, eu quero dizer para você que se fala muito de amor e pouco se sabe e pouco se dá, pouco se tem. Olha que coisa interessante, né? Falamos muito de algo que não temos, falamos muito de algo que não compreendemos, falamos muito de algo que mesmo quando temos não damos, não dividimos. Você já percebeu que algumas pessoas, elas olham umas para as outras e se revoltam simplesmente pela existência da pessoa. Tem muita gente que não te fez nada, mas você já não gosta, não vai com a cara, não quer conversa. Olha, em nome do Senhor Jesus, eu quero dizer para você que precisamos ter empatia pelas pessoas. Sim, porque afinal de contas, a vida de ninguém está fácil. A vida de ninguém. Olha, eu tenho olhado para algumas pessoas aí e tentado apenas colaborar, não atrapalhando. Muitas pessoas eu nem converso muito, porque não são pessoas de conversa fácil. Tem pessoas que não são. Você tenta dialogar, mas é difícil. Então, é melhor você deixá-las em paz e ficar também em paz. Mas algumas pessoas, você percebe que sabem pouco e você tem muito a oferecer. Então faça isso, ajude, sim, dê ideias, converse, dialoga. Olha, eu estou aqui essa manhã apenas para dividir um pouquinho do muito que Deus tem me dado. Deus tem me feito lidar com pessoas. Ontem eu estava na casa de recuperação Vida Nova no Espírito Santo. Sim, uma casa de dependência química. Sim, tratamento de dependências químicas. Olha, pessoas que esgotaram a família, pessoas odiadas pela sociedade. A sociedade não compreende. E quando a sociedade ou nós não compreendemos, nós queremos essas coisas longe ou por vez queremos destruí-las. É bem por aí. Agora, quando as pessoas começam a conhecer, a entender como isso acontece, como funciona o tratamento, as coisas começam a mudar aqui dentro. Ó. Os pensamentos, as ideias começam a mudar. Mas vamos lá. E lá então, eu conversei com alguns rapazes, com alguns homens e até com alguns idosos. E eu escutei as suas histórias, como sempre eu faço, e eu fico cada dia mais, como eu posso dizer, impressionado. O quanto o ser humano suporta. É tão ruim viver sem amor, é tão ruim viver sendo odiado pelos outros, é tão ruim ter família, mas não estar com ela. É tão ruim amar pessoas e não ser por elas amadas. Eu quero dizer para você que é os nossos erros que definem essas coisas. Mas aquele que não errou, há um texto da Bíblia que fala acerca de uma mulher pega em adultério. Sim, trouxeram essa mulher diante de Jesus, querendo condená-la. E aí a resposta de Jesus para aquele povo que estava com a pedra na mão, pronto para destruir, para acabar com a vida daquela mulher, a resposta de Jesus para eles foi: olha, se alguém dentre vós, se ninguém aí tem pecado, então atire a primeira pedra. Meu querido, minha querida, você sabe o desfecho dessa história? Todos tiveram que abandonar as suas pedras, se abandonar os seus ataques, porque perceberam em si.
alguns pecados, se não muitos. Mas muitas vezes é muito fácil, a Bíblia também vai dizer que é mais fácil ver um cisco no olho do outro do que ver uma trave no nosso. Muitas vezes eu só quero olhar para fora. Eu preciso de vez em quando parar e olhar para dentro e ver como eu estou. A minha pergunta essa manhã: como você está? Na classificação de um bom ser humano, de uma boa pessoa, aonde você está? Uma escala de 1 a 10. Quanto você se dá? No tocante a ser um bom ser humano. Não é coisa fácil, mas precisamos nos esforçar. Olha, você ouviu aquele ditado? Ninguém nasceu sabendo. Eu acho que então a maior idiotice e a besteira que nós praticamos é não querer aprender. É não querer entender o outro. Por que ele faz isso? Por que ele é assim? Meu querido, não é questão de ser bonzinho, não. Para aqueles que estiverem achando, não, eu não sou bonzinho. O próprio Cristo, quando disseram, mestre, tu és bom, ele disse, não, eu não sou bom. Bom é aquele que me enviou. Então entenda bem que bom é Deus. Nós estamos aprendendo e cometendo erros, caindo aqui, caindo ali, falando algumas besteiras. Nós somos assim, seres humanos. Tem gente que bate no peito e diz, eu não sou, eu não faço. Desculpa, Senhor Jesus, porque a Bíblia declara que o único que não teve pecado, veio a esta terra e não pecou, foi Cristo. Então, perdoa-me. Preste atenção. Precisamos continuar aprendendo. Precisamos continuar. Sabe por quê? Vai melhorar a minha vida e a sua vida. Quanto mais sabermos sobre o outro, quanto mais sabermos sobre nós. E quando fala sobre o outro, saber, não é fofoca, não. Não é querer saber da vida dos outros, não. É querer saber no que nós podemos ajudar. É prestar atenção nas deficiências do outro e tentar ajudar. Senão, é como eu disse, tem pessoas que eu me afasto. Tem pessoas que eu entendo que há uma certa dificuldade de diálogo, há uma certa dificuldade de relacionamento. Então, se eu insistir, vai gerar briga, vai gerar confusão. E não é o que eu quero. Tudo que eu quero nessa vida é aquilo que Deus me oferece. Sabe o que Deus me oferece? A paz que excede todo entendimento. Isso não é coisa fácil. Eu posso convidar você por uma breve oração? Eu quero orar juntamente com você. Se você não quiser orar, fique em paz, apenas ouça. Mas não saia daí. Preste bastante atenção no que Deus tem a nos falar. E quando eu falo Deus, sou eu Deus? Não, é a palavra. Hoje nós estamos falando de Eclesiastes capítulo 3. O tempo de todas as coisas, o tempo de nascer e o tempo de morrer. Vamos orar? Ore comigo. Querido Deus e Pai, Senhor, somos carentes. Pai, ainda que tenhamos os nossos pais aqui conosco, Senhor, sentimos falta dos teus conselhos, meu Deus e meu Pai. Queremos andar, Pai, no meio desta vida cheia de aflições. Queremos andar em paz. Queremos aprender a lidar com as coisas, Senhor. Pai, queremos ter um dia feliz. Um só? Não! Queremos, Pai, se possível, todos os dias. Mas se não for possível, Pai, nos ajude em alguns dias. Nos ajude, Pai, para que possamos recarregar as nossas energias, Pai. Pai, estamos esgotados, cansados, frustrados com esta vida. Meu Deus e meu Pai, abençoe a nossa família. Pai, o Senhor tem a porta aberta da nossa casa e a porta aberta do nosso coração. Meu Deus e meu Pai, por favor, nos ajuda, papai. Senhor, sabemos tão pouco ao teu respeito. Não sabemos, Pai, muitas vezes o que fazer.
nos ensina. Eu quero contar com a ajuda do teu Espírito Santo, dizendo: Espírito Santo, vem e toma o teu lugar. Espírito Santo, toma o teu lugar. Nós precisamos de ajuda. Estamos muitas vezes como cegos, no meio da escuridão. Como se já não bastasse a cegueira, nós ainda estamos no meio da escuridão. Meu Deus e meu Pai, nos ajuda, ilumina o caminho, porque a tua palavra diz que o Senhor é o caminho, é a verdade, é a vida. E que ninguém vem ao Pai, senão pelo Senhor. Entendemos, Pai, que além do caminho, Tu és a porta. Pai, nos ajuda, Senhor. Estamos como aquele filho pródigo, Pai, que abandonou o seu pai, pegou a sua parte na herança, gastou tudo e percebeu, Pai, que a fome chegou. Percebeu, Pai, que o desprezo o alcançou. E ele então, Pai, caindo em si, lembrou do amor do seu pai. Ele lembrou do amor do pai e voltou. E o Pai o aceitou de braços abertos. Senhor, nos aceite de braços abertos. Nos receba, Senhor. Precisamos do Senhor. Meu Deus e meu Pai, perdoa os nossos pecados. Alguns são muitos, outros têm poucos, mas todos pecaram. Todos estão, Pai, de uma hora ou outra, separados do Senhor. Porque nós sabemos, Pai, que o que nos separa do Senhor são os pecados. Pai, perdoa os pecados, mas não deixe, Espírito Santo, de nos corrigir. Nos corrija, por favor. Queremos aprender o caminho, porque nós queremos chegar ao nosso destino. E o nosso destino é o céu. O nosso destino, Pai, é no seu peito, é no abraço do Senhor, no final de todas as coisas, no final desta vida. Ah, Senhor, o nosso destino é estar onde o Senhor está, porque a Tua palavra diz que o Senhor falou. A Tua promessa é: eu vou para o Pai, vou vos preparar um lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Senhor, nós queremos estar aonde o Senhor está, mas nos ajuda enquanto não vamos para o Teu lado. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Queridos, então, entre a vida e a morte há muita coisa que vai acontecer. Você não pode ter o controle de muitas coisas, entenda bem, mas Deus pode. Deus não só pode, como tem. Então conte com aquele que tem todo o controle. Deixe Ele controlar a tua vida. Deixe Ele, procure uma igreja, procure um sacerdote, procure um pastor, um homem estudioso da palavra. Procure você se tornar uma pessoa estudiosa da palavra. Busque com seus próprios olhos. O Espírito Santo há de te discernir, te dar discernimento, porque em nome de Jesus, o Senhor diz, lá no livro de Isaías, vai dizer assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Olha, busque enquanto pode achar. Esse busque está me convidando a ir atrás. Esse busque está me convidando a ler a sua palavra, a querer saber mais sobre a sua história. Faça isso em nome de Jesus. Busque. Ele não está escondido. Ele está ao nosso alcance. Em nome de Jesus. Viva em paz. A Bíblia diz, se possível, viva em paz com todos. Não é fácil. Quem dizer para mim que vive em paz com todo mundo é um mentiroso. Sabe por quê? Porque todo mundo é muita gente. Você conhece muita gente? Talvez você conhece um povinho aí, gente boa. Aí, beleza. Mas quem lida com o público sabe que encontra todo tipo de pessoa. Gente que gratuitamente te ataca. Gente que gratuitamente quer o seu mal. E aí, como é que a gente faz? É aonde nós temos que ter o amor de Cristo.
em nós. E aplicar o amor de Cristo na vida dessas pessoas. Mas primeiro, aplicar o amor de Cristo na nossa vida. E como eu estava dizendo, ouvir aqueles homens da casa de recuperação é uma coisa fantástica. Mas você já parou para imaginar também ouvir aqueles irmãos que estão presos, aquelas mulheres que cometeram delito e estão nas cadeias femininas, e quem sabe até mesmo nos manicômios? Você já parou para prestar atenção? Como é difícil conversar com alguém que não tem uma conversa ou um entendimento coerente. Traduzindo, falar com os loucos. A Bíblia diz que nem os loucos vão errar o caminho, que Deus os compreende. Ó, você tem noção? Mas se eu disser que tenho Deus, tenho que buscar em Deus a compreensão dessas coisas. E quem tem paciência para ouvir um enfermo? O enfermo que só fala da sua dor. E aquelas pessoas que só acham que tem razão em tudo. Pessoas difíceis de conviver. Como é que você faz com essas pessoas? Tem que amar, tem que ter paciência. Se você não conseguir, por favor, para você não feri-lo e nem ser por ele ferido, se afaste. É o meu conselho para você. Em nome de Jesus, ó, eu estou aqui tomando um cafezinho. Tá vendo esse copo aqui? Ó, tem um golfinho. Olha de onde ele veio. Ele veio de Cancún. Sabe, é uma amiga minha, uma advogada, que trouxe para mim. Ela viaja para muitos lugares. Ela também já esteve na Bahia. Ela também me trouxe uma lembrancinha. Aí você pergunta, nossa, que amiga é essa? Sabe por quê? Eu tenho alguns amigos, sim. Algumas pessoas que me conhecem, que conheceu o meu passado antes das drogas. Conheceu a minha vida nas drogas e me conhece hoje. Sabe que eu sou um exemplo de superação. Sabe que eu tenho superado dia após dia, por amor a Jesus e por compreensão da vida. Eu compreendo que a vida tem muita coisa boa. Para mim ficar envolto às drogas, ficar enfiado no meio das drogas, ficar sujo, fedido, sendo odiado por todos, misericórdia. Eu quero dizer para você que essa pessoa, como também tenho amigos psicólogos, eu tenho um amigo também, pastor, bispo, olha, eu tenho amigos assim ilustres hoje. São pessoas ilustres, pessoas que conquistaram um lugar. Tenho amigos também de todas as religiões, espírita, macumbeiro, católico, de todo tipo. Olha, sabe por quê? Eu tento fazer o que a Bíblia diz. Eu tento, me esforço. E a Bíblia diz, se possível, viver em paz para com todos. É claro que com alguns vai ser difícil. Mas vamos fazer o seguinte, em nome de Jesus. Receba essa palavra nessa manhã. Mude você. Não espere que o outro mude você. Aumente a sua tolerância, o seu nível de tolerância. E aonde você faz isso? Lendo a Bíblia. Todos os dias, lê a Bíblia um pouquinho. Todos os dias, ore, fale com Deus, crie um relacionamento com Deus. Ninguém é maior que Deus, ninguém é melhor que Deus, ninguém tem poder como Deus. Então, para que você fica buscando intermediários aí? Você quer que o outro te entenda? Você quer que a mãe, que o pai, você quer que o primo, que o esposo, que a esposa, você quer que um monte de pessoas te entenda? Vá se entender com Deus primeiro. Quando você se entender com Deus, sabe o que vai acontecer? Ele vai começar a esclarecer algumas coisas para você. E a sua vida, então, terá uma força a mais. Porque o que me faz ficar longe das drogas, sendo eu um viciado, as pessoas falam, você é viciado? Claro que eu sou. Eu sou um dependente ainda, só não estou hoje na prática, no uso, mas o meu cérebro conhece. Se eu vacilar, se eu não vigiar, eu volto. Como muitos aí acontece, muitos são aqueles que voltam atrás. Mas querem saber de uma coisa? O único pecado ou o pecado maior não é o usuário de drogas. A mentira também é pecado.
O assassinato também é pecado, ser assassino, sanguinário. E tem muita gente assim. E a Bíblia vai dizer que ser assassino não significa necessariamente matar o corpo. Quando você fala mal de alguém, quando você ataca alguém, você está querendo assassiná-lo. É tal como o pecado. Só de você pensar já pecou. Olha que coisa. O Senhor, Ele anda ali, ó. Ele é justo. Por isso, o conselho dele na palavra: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Justiça. Não é fácil, meus irmãos. Fácil é falar, difícil é viver. Mas sabe o que eu estou fazendo? Tentando, só a minha parte. Peço para aqueles que não gostem de mim, fiquem longe, me deixem em paz, vai cuidar da sua vida. Peço para os meus amigos, cheguem para perto, venha compartilhar comigo. Como o Senhor disse na sua passagem, lá em Apocalipse, Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta da sua casa, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Cear é ter comunhão. Eu quero também ter comunhão com os meus amigos, ter comunhão com os meus irmãos. Aqueles que não quiserem, por favor, me poupe. Segue tua vida, o mundo é grande, não precisa querer ficar onde eu estou, não precisa fazer o que eu faço, pelo amor de Deus. Mas vamos lá, em nome de Jesus, todas essas palavras sempre têm endereço, mas vamos lá, em nome de Jesus, faça um favor para mim e para você, olhe para Deus, o único perfeito, olhe para Ele, aprenda com Ele, não é coisa fácil. Mas hoje falam de religião, querem pregar muitos, como que eu posso dizer, muita história. Querem pegar a história na íntegra. Ninguém é igual a ninguém. Você não é igual a Jacó. Você não é igual a Abraão. Você não é igual a Davi. Não adianta. Então, pegue alguns textos, pegue algumas histórias, mas aprenda com Deus, ter as suas experiências. Você vai ter as suas experiências. Davi derrubou o gigante que assolava Israel no tempo dele. E aquele gigante, então, também o afrontava o seu Deus. Então Davi foi convocado por Deus. E você? E eu? Temos o nosso gigante de todos os dias. Quais são suas experiências? Davi matou urso, Davi matou leão. Você está querendo matar o vizinho, você está querendo matar seu irmão, você está querendo matar pai e mãe. Qual é a sua experiência, meu irmão, minha irmã? Pelo amor de Deus, quer matar seu pastor? Falando mal do pastor, falando mal de um monte de gente. Nossa, parece o dono da verdade. Que isso? Vamos parar um pouco e pensar. A vida está difícil. E sabe o melhor da vida? Ontem eu tinha 18 anos. Hoje eu estou com 54 anos já. Tô velho. Envelhecendo cada vez mais. O meu tempo vai passar. Eu quero passar o meu tempo da melhor maneira possível. O meu conselho para você: passe o seu tempo da melhor maneira possível. O seu prazer não pode ser perturbar o outro. O seu prazer não pode ser desejar o mal do outro. Ser pedra de tropeço. Você não é pedra de tropeço. Você foi criado imagem e semelhança de Deus. E você foi criado para amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu entendimento, com toda a sua força, e ao teu próximo como a ti mesmo. É para essas coisas que você foi criado. Então, em nome de Jesus, tenham todos um bom dia na presença do Senhor Jesus. Lembre-se, eu sou só mais um dos milhares de pessoas que estão tentando fazer a sua parte, tentando viver bem. Tentando. No final da minha vida, talvez os outros vão dizer. Quando eu estiver no caixão, eu quero poder ouvir, mas se eu não puder, quem está ao redor vai ouvir. Alguns vão dizer: ah, foi tarde. Outros vão dizer: ah, aí vai um grande homem de Deus. Ah, se alguém já disser isso, já está de bom tamanho. Não que isso também importe, tá bom? Mas de fato, já está de bom tamanho, né? Faça o bem, sem olhar a quem. Faça aquilo que Deus fez.
Quando ele olhou para mim e para você, o que ele mais achou? Pecado, imperfeição. Mas mesmo assim, a decisão dele foi nos amar. Vamos fazer o mesmo. Deus abençoe a todos. Fique com Deus.